Olá pessoal, tudo bem? Voltamos ao canal do professor Ed Wagner. Meu nome é Marcos Ed Wagner, sou professor em 3 universidades, sou mestre em Direito pela PUC São Paulo, especialista em processo pela Unital. Estamos aqui novamente para falar um pouquinho agora sobre direito empresarial. E nós vamos começar tratando das fases do direito empresarial. O direito empresarial ele teve a primeira fase das corporações de ofício, a segunda fase, uma fase chamada objetiva do ato de comércio, e uma terceira que nós estamos agora, a fase subjetiva moderna, a teoria da empresa. Vamos entender o que são essas fases, pessoal? Bom, na Idade Média existiam as corporações de ofício. O que eram essas corporações de ofício? Os comerciantes se reuniam, os comerciantes da época eram os burgueses. Então, o direito comercial surgiu às margens do direito civil, principalmente ligado a esses senhores, a esses chamados senhores feudais. E só aplicavam para ser considerado comerciante justamente aqueles inscritos nas corporações. Aí, o seu critério subjetivo, tá? Posteriormente, logo após a Revolução Francesa, nós tivemos em 1808 o Código Comercial Francês, que inaugurou uma fase objetiva do direito comercial. Por que se diz que é uma fase objetiva? Porque esse diploma continha uma lista taxativa com atos do comércio. Nós sabemos que lista taxativa é aquela que enumera um rol, e se o ato estiver dentro daquele rol, a pessoa que o praticava era considerado comerciante. Se o ato não estivesse dentro daquele rol, então a pessoa não era chamada comerciante, tá? Assim, essas atividades que porventura não estivessem na lista, não eram consideradas atividades comerciais. E se não eram consideradas atividades comerciais, eles não deixavam de ser uma atividade, mas não era regida pelo Código Comercial, e sim regida pelo Código Civil. Como não havia, naquele tempo, um critério científico para dizer o que seria ou deixaria de ser um ato de comércio, essa teoria ela recebeu muita crítica, porque não tinha muita base. Ou praticava aquele ato, era comerciante, ou não estava na prática daquele ato, não era comerciante. Não havia, então, algo científico provando, certo? Aí ela foi substituída pela teoria da empresa, criada, então, pelo Código Civil Italiano de 1942, marcando o retorno do aspecto subjetivo do direito comercial. E o nosso direito comercial, o primeiro e único código, datado de 1850, seguiu justamente essa instrução do Código de Napoleão de 1808. Nossa primeira fase do direito comercial foi objetiva, com base na teoria dos atos do comércio. O que eram esses atos? Eles vieram enumerados no Regulamento 737 de 1850. O que acontecia? Se a pessoa praticava aqueles atos, ele era considerado comerciante. Se não, não era, tá? O nosso Código Civil 2002 seguiu a orientação italiana da teoria da empresa e voltou uma teoria subjetiva. É importante destacar que quando surgiu o Código Civil de 2002, ele revogou apenas a primeira parte do Código Comercial, que trata do comércio terrestre. Está em vigor, até hoje, a segunda parte, que trata do comércio marítimo. Voltando à nossa teoria da empresa, a regra é o seguinte: qualquer atividade pode ser considerada empresária. Tudo vai depender da forma como ela é exercida. Então não existe esse ato é, este ato não é. Não, calma. A priori, eu posso considerar aquela atividade empresária. Mas a forma que ela é exercida, ela caracteriza que a pessoa é empresária ou não?
não há mais um rol de atividade comercial ou não. Então aquela fase objetiva, taxativa, não mais existe, certo? Essa teoria também abandona o conceito de comerciante. Nós estudávamos direito comercial, hoje nós estudamos direito empresarial. Apesar de que a Constituição, quando fala na competência privativa da União para legislar, como ela era de 88, ela ainda usa o termo comercial. Mas hoje a melhor nomenclatura é tratar de direito empresarial, tá? Partindo dessa premissa, nós vamos agora destacar o que se considera então como um empresário em nosso país. Pelo caput, dá um pulinho lá no artigo 966 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte: considera-se empresário quem exerce, grifem, profissionalmente, uma atividade econômica organizada para produzir ou circular bens ou serviços. E aí, para nós entendermos, vamos desmembrar o artigo 966. O que é profissionalmente? Exercer uma atividade de forma profissional tem relação com a habitualidade. O que é habitualidade? Você faz todos os dias, a sua vida é aquilo. Você trabalha, ao contrário de esporadicamente, né? Se uma pessoa, por exemplo, distribui doce de São Cosme e Damião, ela é considerada profissional? Não, ela está fazendo isso de forma esporádica. Mas se alguém produz bolo para vender, salgado, né, salgadinho para festa, vende por cento, opa, eu faço isso diretamente, eu faço isso de forma habitual. Aí sim eu estou enquadrado daquilo que o 966 fala de atividade empresarial, tá? E o que é atividade? Tomemos cuidado. Atividade é sinônimo de empresa. Empresa é atividade. Não aquele local físico que é desenvolvida. Nós não temos aqui um sujeito de direito, não tem personalidade essa atividade. A empresa é um objeto. Logicamente, que isso aqui é técnico, nós devemos guardar, mas normalmente a pessoa fala, eu vou abrir uma empresa, né, para associar ao empresário. Não está errado numa vida comum, mas de uma forma técnica temos que associar que a nossa atividade é sinônimo de empresa, tá? Econômico, o empresário visa o lucro. Até uma frase famosa, quem ofere o lucro, suporta o risco. Se for ganhar dinheiro, ganhe bastante, porque se passar por sufoco, você vai passar sufoco sozinho. Então, quem ofere o lucro, suporta o risco. É da atividade empresarial ter o lucro. Não adianta trabalhar apenas para pagar a conta. Às vezes uma carga burocrática brasileira, além da burocracia, há uma carga, tributária muito alta. Então às vezes a pessoa não consegue nem pro dela, nem uma sobrinha. Ela tem que ter o lucro, a sobra para pagar as suas continhas. A atividade, dependendo da situação, pode não ter, às vezes, o lucro que eu almejo, mas a intenção é dar lucro. Não sou uma organização não governamental querendo ajudar, não é altruístico. Eu posso ser altruístico? Eu posso. Bill Gates, ele doa milhões de dólares por ano. Ótimo, mas ele é empresário. A Microsoft tem a intenção de lucro. Quem quer ser empresário tem que ganhar, tem que ter lucro. E eu espero que ganhe, porque daí você vai fazer o quê? Pagar mais imposto, gerar mais emprego, desenvolver a atividade do país. Tá? Organizada. O que entende por organizada? Aquela que conjuga os 4 fatores de produção capitalista, quais sejam? Eu tenho a mão de obra, os insumos para desenvolvimento da atividade, o dinheirinho e a tecnologia, também chamada know-how. Só é empresário quem dispõe desses 4 fatores da forma que melhor lhe convier, tá? Dessa forma, é mais conveniente para desenvolver a sua atividade. Se a forma de desenvolver a determinada atividade for organizada, está diante de um empresário. Beleza, pessoal? Nessa primeira aula de Direito Empresarial,
Dica para nós treinarmos para as futuras provas da vida. Conceitue empresário e explique quais são os elementos que caracterizam uma atividade empresária. Obrigado, gente. Um abraço. Nós voltamos.